Boa noite a todos. Deixa eu só exibir aqui a tela para a gente começar a discussão. Hoje nós ficamos de discutir as 4 últimas. Não é assim? Ou ficou ainda alguma coisa? Se eu não me engano foi isso, né? Isso. Tá. É isso mesmo. Então, deixa eu ver. Quando a gente terminar essa discussão, eu acho que ainda vai dar tempo a gente, quer dizer, dá tempo, acredito eu, abrir, né, para mais algum detalhe, ou do texto de forma geral, ou de alguma outra questão, caso alguém queira. Hoje, eu também estou praticamente na mesma situação com a outra turma de VGA, apesar de não ser o mesmo conteúdo que a gente está vendo, né? Lá houve uma troca e eles sugeriram eu abrir uma enquete no Classroom. Por quê? Né? Porque o pessoal que vai fazer as atividades já migraram também para a plataforma. Aí, assim, eu achei legal a ideia, eles comentaram inicialmente para fazer no Telegram, aí depois um comentou, não, mas a gente vai fazer prova lá no Classroom, bota lá mesmo a enquete, ou no SIGA. A vantagem é que no SIGA a estatística é bem organizada, né? No Classroom deve ter também uma maneira de fazer uma enquete, né, organizada, só não sei como ainda. Eu sei que essas ferramentas do Google são relativamente simples, né, de se mexer. Mas aí eu vou ver, tá? Eu vejo lá a melhor maneira. De toda forma, eu coloco um aviso oficial no SIGA, né, já que é a plataforma oficial nossa. E, e aí a gente volta. Tá? Lembrando que ninguém é obrigado a votar, né? Porém, o que a maioria dos votantes decidirem é o que vai ser. Tá? Ok. Tá, então vamos aqui à discussão do exercício 12, que ele já está, né, é uma questão, tá, ótimo, ainda bem que você trouxe essa dúvida, né? Eu acho interessante, né, quando o aluno traz a dúvida, porque aí já é um norte para mim, né, já sei onde devo pontuar de uma forma, né, mais evidenciada. Então, a ideia é a seguinte, né, ele quer a posição entre as retas R e S, tal que os dois pontos A e B pertencem a R e o C e D pertencem a S. E ele quer a distância, quer dizer, aqui ele pede duas coisas. Na verdade, essa questão acaba sendo 3 questões numa só. Porque, primeiro, eu preciso definir as equações ainda, né? Que ele só disse os pontos por onde a reta passa, as retas passam. Segundo, eu tenho que verificar como é que, né, como é que são as posições entre elas. E terceiro, determinar a distância. Lembrando que se elas concorrem em um ponto ou se elas são coincidentes, significa que a distância é zero. Tá? Então, por exemplo, se suponha que estamos num ambiente presencial e, né, vocês lá dispostos de forma matricial na nossa sala de aula, eu toco no ombro de um de vocês. A minha distância para a pessoa que eu estou tocando é zero, né? Então, cruzou em um ponto, a distância automaticamente é zero. Caso não haja cruzamento,
a distância que vai ser calculada é a menor delas, né? Porque esse exemplo que eu dei, né, de eu estar tocando um de vocês no ombro, significa que eu não vou calcular a distância do meu pé para o outro ombro, por exemplo, né, que já aí seria uma distância maior do que zero. Não, sempre quando a gente fala distância, é sempre a menor. Tá? Então, existe um pouco de influência em relação à distância, caso, dependendo aqui da posição entre elas. Né? Dependendo de como elas estão, possa ser que de imediato eu já tenha como calcular a distância. Caso contrário, aí a gente vai ter que pensar numa maneira de calcular a distância entre retas, já que não foi definido isso. O que nós definimos foi a distância de ponto a reta, e não de reta a reta. Ok. Então, vamos lá. Né? É uma questão trabalhosa. As outras, eu acho que não tem muito problema. Né? Assim, visto que, já que essa vai dar muito trabalho, será que vai dar tempo resolver as outras três? Bom, se a gente fizer uma lida rápida, o volume do paralelepípedo é um determinante, né? Ou seja, é uma questão rápida. Achar a equação do plano que contém esse ponto e é perpendicular às retas, né? A gente também já viu questões anteriores com um contexto semelhante, né? Provavelmente não teremos muito trabalho. E determinar a posição entre planos, aqui eu tenho 3 planos, né? Isso, na verdade, é um sistema, né, de equações, e a gente vai resolver geometricamente, quer dizer, vai só olhar vetores normais e olhar também a relação que existe entre os termos independentes, quer dizer, é um trabalho que não é árduo, né, nenhuma dessas 3 questões últimas. A 12, repito, né, ela é uma questão que vale por 3. Então, vamos, né, vamos a ela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqui os pontos, suas respectivas coordenadas. Então, ponto A é 3, 4 e menos 2. O B tem coordenadas 5 menos 1 e 8. E esses dois pontos estão em R. O C é 1, 1 e 2. O D é 4, 4 e menos 3. E esses dois últimos pontos estão em S. Tá. Definindo rapidamente como a gente já fez, né, em relação às retas. Então, vamos pegar o A como sendo o ponto conhecido da reta R. Lembrando que pode ser o B, né? E a diferença vai ser o meu vetor, de R no caso. Então, vamos subtrair B menos A. Tá? Então, fica 5 menos 3, que dá 2. Menos 1, menos 4, dá menos 5. E 8 menos 1, menos 2, vai dar 10. Isso vezes T. Né? Então, essa é a equação da reta R. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, né, a não ser que vocês queiram, porque eu estou considerando que vocês já têm uma noção, né, de outras questões que nós fizemos, né, para descobrir equações de retas. O S eu preciso de outro parâmetro,
não necessariamente a mesma velocidade que os pontos da reta R são gerados é a mesma velocidade que o S, né, gera seus pontos. Então, eu vou, sei lá, vou chamar aqui um parâmetro Q. Ou, sei lá, vou chamar K, tá? E pode ser que o Q, a minha escrita do Q é semelhante ao 9. Acho que o K não tem muito problema em relação a isso. Então, mesma coisa, né? Eu vou pegar aqui o ponto C como sendo o meu ponto conhecido e vou fazer a diferença do D para o C, que é o meu vetor, né? O vetor direção do S. Então, no caso aqui vai ficar 3, né? 3 também, e menos 5. Ok. Então, temos aqui as duas retas. A primeira coisa que a gente vai observar em relação à posição é os vetores de direção. Eles aparentam, né, não ter multiplicidade, né? Ou seja, se eu fizer 2 menos 5 e 10 vezes, sei lá, um certo, sei lá, B, isso aqui aparenta que eu não vou conseguir chegar nesse, né? Veja que para a última coordenada, né, basta que o B seja de menos um meio, né? Quer dizer, vamos fazer de cada um, né? Para a primeira coordenada, né, para o 2 se transformar em 3, o meu B tem que ser de 3 meios. Mas aí já não vale mais para a segunda, né? Para a segunda tem que ser menos 3 quintos. Então, quer dizer, aqui eu não consigo multiplicidade. E se eu não consigo multiplicidade, então significa que as direções aqui são diferentes. Aí eu tenho dois casos, né? Aqui já vou só, né, não existe B, tal que o vetor direção do R vezes esse B seja igual ao vetor direção do S. Então, cada reta tem uma direção diferente. Aí eu tenho duas opções. Eu vou fazer dois desenhos aqui para a gente visualizar as opções que nos restam. Uma delas é essa. No caso aqui, o que foi que eu fiz, né? Aqui elas são concorrentes. E se duas retas são concorrentes, eu consigo definir um plano onde as duas estão nesse plano. Tá? Ou então, elas se configuram dessa maneira. E esse segundo caso aqui é quando elas são reversas, né? Deixa eu só... Aqui elas concorrem e aqui elas são reversas. Então, quando é que elas são reversas, né? Quando eu consigo definir um plano para cada uma delas e elas não se tocam. Então, sei lá, eu falava assim em aula, que, sei lá, um plano, quer dizer, uma reta está numa parede e a outra reta está na outra parede, né?
os vetores de direção são diferentes e elas não se tocam, né? O que caracteriza o fato de serem reversas. Aí, a pergunta, né, como é que eu diferencio as duas, né? Bom, a diferença das duas é a seguinte, nesse caso aqui, se eu fizer a interseção de R com S, eu obrigatoriamente tenho que encontrar um ponto, né? Tem que existir um ponto, ou seja, eu tenho que encontrar um valor de T, eu tenho que encontrar um valor de K, de tal maneira que, quando eu substituo esse T e quando eu substituo esse K, eu vou gerar exatamente o mesmo ponto, né? Que é justamente esse ponto aqui comum. Se eu não conseguir isso, né? Se eu não conseguir ponto algum, é porque elas são reversas. Todo mundo entendeu as ideias aqui da nossa questão? E os desenhos também? Ok. Teve alguém que conseguiu resolver essa questão completa? Que está aqui presente? Teve alguém que nem tentou? Ok. A minha sugestão, né, para esse caso, né, caso vocês não tenham chegado nessa questão, é encosta, né, encosta a resolução e tenta fazer de novo. E outra, vocês podem brincar com isso, né? Vocês podem trocar esses números, escolherem números aleatórios e brincar também, né? De novo. Não é necessário muitos para vocês pegarem a ideia. Né? Com, sei lá, se vocês repetirem esse processo 2 ou 3 vezes, né? Assim, entendendo como é que é a logística, o passo a passo, então dificilmente vocês vão esquecer os procedimentos. Ok, então vamos para o próximo passo, que é igualar aqui as. Eu vou ver se existe um T e um K de tal maneira que isso aqui aconteça. Né? E para igualar isso aqui, a gente vai igualar as equações. Nesse caso aqui, eu vou igualar com um único vetor. Então, eu vou escrever assim, ó, 3 mais 2t, tá? Aqui eu vou escrever como um vetor único, né? 4 menos 5t e menos 2 mais 10t. Isso aqui tem que ser igual a 1 mais 3k, é, 1 mais 3k, 1 mais 3k, né? E 2 menos 5k. Pode repetir como é que chegou nessas coordenadas, por favor? Eu só escrevi como uma única coordenada. Então, aqui são as propriedades vetoriais que foram aplicadas. Né? Esse t ele está funcionando como uma constante, entre aspas, né? Entre aspas, porque, na verdade, cada ponto é definido quando a gente ou escolhe, né? A gente atribui aqui um valor de t. Ao atribuir, ele vira constante e ele vai multiplicar aqui as 3 coordenadas. Né? Depois que ele multiplica as 3 coordenadas, aí eu somei as coordenadas desse ponto com as coordenadas desse vetor. Aí, ao fazer isso, né, a primeira coordenada ficou 3 somado com 2t, né? Está aqui, ó, 3 somados com 2t. A segunda ficou 4 subtraído de 5t, né, por causa desse sinal.
4 subtraído em 5t, e a terceira coordenada ficou menos 2 mais 10t. Né? Isso aqui eu escrevi como um único vetor, né? Que é possível também. Entendi. Obrigada. De nada. Aí, a razão também por ter escrito isso é porque ficou a igualdade de dois vetores. Né? Por mais que esses vetores estejam em função de suas respectivas variáveis. Então, quando é que esses dois vetores, né, serão idênticos, né? Quando essa primeira coordenada for igual a essa primeira coordenada, quando essa segunda coordenada for igual a essa segunda coordenada, e idem para as terceiras coordenadas. Aí eu vou escrever isso agora, né? A gente vai, esse nosso próximo passo é escrever as igualdades das coordenadas. Então vai ficar assim, né? Quando a gente escreve as igualdades, vai ficar 3 mais 2t igual a 1 mais 3k. Essa é a igualdade das primeiras coordenadas respectivas dos meus dois vetores. A segunda vai ficar 4 menos 5t igual a 1 mais 3k. E, por fim, menos 2 mais 10t igual a 2 menos 5k. E isso virou um sistema. Como é que a gente vai resolver esse sistema? Bom, esse sistema é observável que ele possui três equações e duas variáveis. O que isso significa? Que eu posso resolver esse sistema, né? Eu posso encontrar valores, no caso eu tenho que encontrar um valor para t e um valor para o k, para que de fato exista um ponto em comum, escolhendo duas equações. Com os valores que eu encontro, eu testo na equação que foi excluída. Se, ao substituir na terceira equação, se de fato aparecer a igualdade, é porque, de fato, aquele t e aquele k encontrados é o que vai fazer gerar um ponto em comum. Caso contrário, não vai existir pontos em comum. Então, vamos procurar aqui as mais simples, né, para fazer aqui resolver nosso sistema. Então, sei lá, as três não tem um grau de dificuldade muito alto, né? Então, vamos escolher aqui as duas primeiras, a gente resolve esse sistema, sem precisar de alguma técnica especial, né? Vamos fazer de forma simples mesmo. E depois que a gente encontrar o T e o K, a gente testa nessa daqui, né? Se der igual, beleza, nós encontramos, tem um ponto em comum, a distância é zero. Se não, aí a gente vai ter que pensar, né? A gente, né, conclui que não existe ponto em comum e a gente vai ter que encontrar uma maneira de achar a distância, né? Naquele cenário lá que eu exibi para vocês. Ok, então agora resolvendo o sistema, né, sem muita preocupação, né, repito, na técnica, né, então vamos isolar aqui o t, né, eu vou ficar com 2t igual a 1 mais 3k menos 3, né, isso aqui implica que meu t vai ser 1 meio de menos 2, né, que é menos 3 mais 1, mais 3k. Aqui é resolução, né, a maneira como eu resolvi é isolando uma das variáveis. Aí eu vou aplicar o método da substituição, né? Ou seja, na equação de baixo eu vou trocar o t por esse valor. E a gente vai ficar com isso daqui. Vai ficar 4 menos 5 vezes tudo isso, igual a 1 mais 3k.
Bom, como aqui tem o denominador 2, né, ele pode ser eliminado se eu multiplico a equação inteira por 2. Aí ele vai embora, né? E eu não vou precisar trabalhar com frações. Então, aqui eu vou ficar com 8, aqui eu vou ficar simplesmente com menos 5 vezes menos 2 mais 3k, e aqui vai ficar 2 mais 6k. Tá. Resolvendo isso de uma maneira, né, rápida, aqui vai ficar 8, aqui vai ficar mais 10, menos 15k, igual a 2 mais 6k, né? Passando esse termo aqui para esse lado, né, e esse número para esse outro lado, nós chegaremos, né, que isso aqui vai dar 16, né, vai ficar, aqui vai dar 18, né, vai ficar 18 menos 2, né, vai ficar 16 aqui, e aqui a gente vai ficar com 21k, né, que vai ficar a soma. Então, o nosso k vai ser 16 sobre 21. Aplicando o nosso K encontrado aqui, né, a gente tem como encontrar o T. Então, o nosso T vai ser 1 meio menos 2, né, mais 3 vezes esse valor. Como 21 e 3, né, são múltiplos, eu já vou logo simplificar. Isso aqui vai ficar 16 sobre 7. Bom, então, fazendo essas continhas, né, aqui vai ficar menos 1, mais 16 sobre 14. Na verdade, simplificar também, né? Aqui vai ficar 8 sétimos, ou seja, isso vai ser um sétimo. Aqui vai ficar menos 7 sétimos, né? Operando aqui vai ficar um sétimo. Muito bem, a gente encontrou um K e um T. Quando a gente resolveu o sistema aqui nas duas primeiras equações, agora eu quero ver se, ao substituir essas equações por esses valores, se essa igualdade se mantém. Se a igualdade se mantiver, né, mais uma vez, né, comentando isso mais uma vez, nosso sistema tem solução, né, e vai existir um ponto em comum, né, que o ponto em comum vai ser exatamente quando eu fizer isso, né, quando eu pego o t e substituir por um sétimo, é equivalente a pegar o k e substituir por 16 sobre 21, né, vai me gerar o mesmo número, mesmo ponto. Ok, então vamos fazer aqui o teste, né, vamos testar aqui se a substituição na terceira, né, garante essa igualdade. Então, aqui vai ficar menos 2 mais 10 vezes 1 sétimo, igual a 2 menos 5 vezes 16 sobre 21. Tá, então, aqui vai dar 14, né? Se eu multiplicar aqui por 7, aqui também. Então, vai ficar 10 menos 14 dá menos 4 sobre 7, né? Vamos ver se esse lado dá isso aqui. Aqui vai dar 42, né? Vai ficar 42 menos menos 70 sobre 21. Então, essa diferença aqui dá menos 28 sobre 21. Tá? Confira para mim se está tudo ok quando
referente a essas contas, e já dá para perceber, né, que não tem como dar a igualdade. Por uma razão simples, né? Aqui o numerador é maior que o denominador. Aqui está ao contrário, né? Em módulo, né? Então, 4 é menor do que o que tem aqui embaixo e 28 é maior. Então, isso aqui não tem como ser igual. Conclusão, as retas são reversas. Então, vamos só concluir essa parte da pergunta. Então, dessa forma, não existe T e K tal que o R de T seja igual ao S do K. Com isso, R e S são reversas. Ok. Se elas são reversas, significa que existe uma distância entre elas. E aí eu pergunto, né? O que vocês acham que a gente deveria fazer para achar essa distância? Ok. Ok. Então, Lorena deu a seguinte ideia. Pegue um ponto de R e calcule a distância para S. Deixa eu desenhar novamente. Eu vou desenhar dentre alguns ângulos, tá? Vou desenhar algumas perspectivas e eu quero ver se a intenção desses desenhos que eu vou fazer agora é ver se de fato esse caminho não tem furo, né? Se é um caminho que a gente pode se sentir à vontade, né, para executá-lo. Então, aqui eu vou repetir o desenho, né, mas vou desenhar também outra perspectiva. Eu vou desenhar na seguinte perspectiva, né, que é... Eu vou fazer aqui uns rascunhos, tá? Só para a gente ter uma visão 3D da coisa, tá? Não estranhem a priori esses desenhos que eu estou fazendo. Isso aqui é só para a gente ficar com uma perspectiva próxima da real. Acho que isso aqui já é suficiente. Deixa eu ver aqui se dá certo. Então eu vou pegar... Vocês vão entender o que eu quero, o que eu estou fazendo. Deixa eu prolongar mais esse aqui. Mais ou menos, né? Aqui ficou meio tortinho, mas é só para ter uma noção. Vocês estão começando a entender o que eu estou fazendo aqui? Essa aqui é... O que eu estou fazendo aqui é um pouco da visão como o nosso olho enxerga, né? Isso. É como se a gente estivesse aqui numa região alta, né? E de tal maneira a gente consegue ver os dois planos, né?
Um próximo da gente e um mais distante. Desculpa aí um pouco da demora, porque a borracha é meio esquisita, né? Eu aciono ela, começa a dar delay, né? Ele começa a ficar bem lento. Mas tudo bem, aqui eu vou colocar como se fossem as paredes, né? Sei lá, tá aqui as paredes de uma sala, né? Eu vou colocar aqui, vou pontilhar aqui as paredes que não interessam a gente. Tá aqui, então eu vou desenhar agora as duas retas, tá? Então, sei lá, eu suponho que eu tenho uma reta assim, né? Como eu tinha feito, e outra assim. Ou seja, eu tenho uma assim e outra assim. Sei lá, mais ou menos assim. Então, deixa eu inclinar mais aqui. Inclinar mais aqui. Eu acho que já dá para ter uma noção aqui. Então, essa daqui vai ser a R, essa aqui é S, né? Ou seja, essa é a S e essa é a R. Tá. Então, não sei se vocês percebem, né? Imagine que eu pego essa caixinha aqui, né? Se eu levanto esse plano aqui de tal maneira que fique um plano de frente para o outro, a gente tem essa visão aqui, né? Vou desenhar aqui bem rápido a visão que a gente tem. A visão que a gente tem vai ser essa. Aí eu vou ter aqui uma reta, no caso a S, né? E lá do outro lado a gente vai ver aqui a reta R. No caso a reta S. E essa aqui é a reta R. Não sei se vocês conseguem enxergar isso, né, que eu estou desenhando aqui. Bom, esse ponto aqui seria a menor distância entre elas, né? Vou colocar aqui, né? Esse cruzamento aqui é o que seria, na verdade, a menor distância entre essas duas retas, né? Sei lá, mais ou menos por aqui. Vamos supor, aqui é a menor distância, é a distância que a gente está procurando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei se eu pegando qualquer ponto aqui, como a Lorena falou, assim, não dizendo que ela está errada, mas assim, eu não sei se eu consigo garantir que a distância daqui para cá vai ser a mesma que essa, né? Essa aqui sendo supostamente a menor.
possa ser, ó, veja que aqui está subindo um pouco mais, né? Esse aqui está descendo. Se eu for calcular a distância aqui, sei lá, se eu for, suponho que essa distância aqui, que foi aquela, né? Possa ser que pelo fato dele estar cruzando aqui, né? Cruzando no sentido, essa reta está subindo e essa está descendo, pode ser que essa distância aqui que eu vou chamar de linha, pode ser que ela seja maior, né, do que a distância que a gente quer. Então, assim, a gente vai ter que pegar pontos, isso é uma realidade. Mas aí a pergunta agora é, será que eu preciso pegar só pontos em R? Será que eu preciso pegar pontos aqui em S também? Aí o que vocês acham? Como é que eu defino pelo menos essa direção aqui que me dá a menor distância? Essas perguntas que eu estou fazendo estão muito complicadas ou vocês estão visualizando o que eu estou perguntando? Pronto, você chegou no ponto, né? Distância, a gente usa projeção, ótimo, né? Então, beleza, a gente vai ter que pensar aqui numa maneira dessa projeção aparecer. Então, aqui eu já defini, né? Existe um ponto aqui em S e um ponto aqui em R que eu vou ter a menor distância. Né? Se eu pego desse ponto até esse, por exemplo, não dá essa menor. Né? Vai dar uma distância maior do que essa. Então, como é que eu defino? Aqui eu posso definir uma direção, né? Sei lá, um vetor que é a direção que vai me definir a menor distância. E a ideia é justamente isso, né? É a projeção. Então, eu já peguei um ponto aqui do R. Né? Porque eu não sei, sei lá, não sei como é que eu vou encontrar exatamente esse ponto. Então, eu pego qualquer um. Então, beleza, esse ponto é interessante. Pegar um ponto de R. Agora, o segundo ponto é pegar um ponto de S, qualquer. Então, vamos supor que é isso aqui. Okay. Essa distância do P do Q para o P, ele não vai ser a menor. Porém, como eu tenho dois pontos, eu posso criar aqui um vetor. E esse vetor, eu posso projetar ele na direção da minha menor distância. Não sei se vocês estão visualizando isso que eu estou falando. Essa última parte não muito. Ok. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu só... Isso, projetar em D. Exatamente, essa é a ideia. Deixa eu escurecer aqui essa borda aqui, né? Só para a gente ter fixo aqui os planos. Eu acho que tá bom só essa. Bom, eu vou fazer o seguinte. Para a nível de visualização, eu vou só mudar os pontos aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar um ponto Q aqui, qualquer. Vou pegar um ponto Q aqui qualquer. Vamos supor que esse aqui é P0, tá? Eu vou pegar um ponto P aqui. Por que eu vou pegar o ponto P aqui? Porque fica mais fácil de enxergar o que eu quero dizer, tá? Pegando esses dois. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um vetor que vem do Q para o P. Eu vou criar aqui um vetor. Ou seja, eu estou pegando um ponto de um plano, eu estou pegando pontos de dois planos e estou criando um vetor que vai de um plano a outro. Ora, mas esses dois planos aqui que vocês estão vendo, eles são paralelos.
Aí o que que isso significa? Que o vetor normal desse plano aqui, né, desse plano aqui, é múltiplo desse. E eu não sei se vocês lembram, mas eu posso gerar, quer dizer, o vetor normal, né, a distância de ponto a plano é calculado em cima do vetor normal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa menor distância aqui, ela vai formar 90 graus com esse plano, quer dizer, com qualquer plano. E isso significa que aqui existe o vetor normal de um dos planos está aqui, ó. Esse é o vetor normal, né, desse plano aqui, por exemplo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto de R, um ponto de S, e eu vou projetar em cima do vetor normal. Aí eu acho a distância D. Não sei se todo mundo conseguiu entender o que eu acabei de falar. Ok. Agora a pergunta que não quer calar é como é que eu defino esse vetor normal? Já que eu só tenho equações de retas aqui. Eu só tenho equações de retas. Como é que eu defino esse vetor normal? Na verdade, tem. Indiretamente tem. Né? Tem uma ferramenta mais forte do que isso. A ideia aqui é a seguinte. S tem um vetor direção. E R também. Isso, exatamente. O R tem um vetor direção, o S tem um vetor direção. Se eu fizer o produto vetorial desse vetor direção de S com esse vetor direção de R, eu vou gerar um ortogonal aos dois. Como ambos pertencem a planos paralelos, esse ortogonal vai ser a ambos os planos. Quer dizer, é assim que eu vou definir o vetor, né, de onde eu vou projetar nele. Todo mundo entendeu aqui o ferramental da ideia? Ok. Lembrando que a gente não precisa achar a equação do plano, tá? A gente só precisa do vetor normal, né, de um deles. Então, vamos fazer isso, né? Eu tenho aqui a... Eu tenho aqui os respectivos vetores, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui os vetores 2 menos 5 e 10, 3, 3 menos 5. Então, vou escrever aqui, ó. 2 menos 5 e 10, 3, 3 e menos 5. Aqui que eu vou fazer, né? Produto vetorial. No caso, esse produto é o vetor direção de R, vetorial, vetor direção do S. Ou o contrário, tá? Aqui eu não estou preocupado, aqui não importa a ordem, né? Porque só vai inverter o sentido do vetor, né? E projetar na direção dele, não importa o sentido. Então, vamos fazer aqui esse produto. Fazendo de uma maneira direta, né? Esse determinante aqui, ele é a coordenada aí, né? Isso aqui a gente vê quando aplica Laplace, né? Que eu escolho essa linha dos cofatores, né? Cofator desse eu elimino e sobra esse determinante. Então, deixa eu escrever aqui. Aqui vai ser menos 5, 10, 3 e menos 5.
né? Esse aqui vai ser a minha coordenada I, que é ele que multiplica o I. Quem multiplica o J? Quando eu elimino ali a coluna dele, né? Sobra essas duas colunas, 2 por 2, né? É ele quem... Esse determinante é o do J, né? Lembrando que a posição do J recebe sinal de menos, então aqui é menos. Professor, e esse sinal de menos vem de onde? Vem do cofator, né? Porque o cofator eu pego a posição da linha e a posição da coluna, eu somo. Se der ímpar, ele associa menos. Se der par, né, que é o que acontece aqui, associa mais. Esse último também vai ser positivo, né? Porque a soma de 1 com 3 dá um número par. Então, esse último, né, eliminando a linha a coluna dele, sobra esse determinante aqui, é o que vai multiplicar o K, né, é esse determinante, ordem 2 por 2. E está aí o nosso vetor, né, o nosso vetor normal, né, é onde a gente vai projetar. Ok, então fazendo a conta aqui, isso aqui vai dar 25 menos 30, né, vai dar aqui menos 5, aqui vai dar menos 10, menos 30, menos 40, com esse sinal aqui vai ficar 40, e 6 mais 15, no caso 21. Se alguém notar algo estranho, né, sei lá, se eu errar alguma coisa, avisa, tá? Às vezes eu fazendo a conta, eu, né, cometo erros bobos. Passou Deus também? Ótimo. Então agora eu preciso pegar um ponto de R e um ponto de Q. Na verdade, a própria equação da reta, a gente já pode conseguir isso. Por quê? Porque a equação da reta tem esse ponto conhecido e esse. Quer dizer, eu posso considerar esse ponto aqui, o ponto P para R, e esse aqui, o ponto Q de S. Né? Que é justamente quando eu fizer T igual a zero e K igual a zero. Professor, eu não quero escolher esses dois. Beleza, você atribui qualquer valor a T, né, e gera seu ponto para ambos. Atribuir a zero é mais simples, né, porque eu já tenho aqui os pontos respectivos. Então, vamos gerar aqui, né, o ponto. O vetor, desculpe. Então, aqui vai ficar o nosso vetor V, só chamar só de V, vai ficar 3, 4 menos 2, menos o outro, deixa eu só pegar as coordenadas aqui, 1 e 2, né? 1 e 2, né? Então, fazendo essa diferença, eu tenho essas coordenadas aqui. Então, aqui a gente vai ficar com 2, 3 e menos 4. Ok, então já tem o vetor normal, né? Quer dizer, é só projetar esse vetor V na direção desse vetor. Aqui é o nosso N. Ok, então vamos fazer isso, né? A distância entre as retas vai ser a projeção, esse aqui eu chamei de vetor V, né? A projeção de V na direção do N. E a gente já viu que isso aqui é definido da seguinte maneira. É N vezes V, né? Aqui eu vou botar em módulo porque é distância, dividido pelo tamanho do N. Ok, então aqui vai ficar assim, né? Vai ficar 2, 3, menos 4, escalar,
menos 5, 40, 21, sobre o tamanho do n, que é esse aqui. Né? No caso, vai ficar aqui a raiz de 25 mais 1.600 mais 441, se eu não me engano. Ok. Aí o resto é conta. Vocês acham que é necessário que eu termine ou vocês acham que até aí está suficiente? Mas todo mundo entendeu, né? A ideia, né? Do desenrolar da questão e tal. Ok. Ok, então essas foram as ideias da 12, né? A 13, ele quer o volume do paralelepípedo e ele dá aqui esses 4 vértices. Então, essa questão 13, ela se resume a um produto misto. Né? Então, a ideia é a seguinte. É dado 4 pontos. É dado 4 pontos. Sei lá. E para gerar um paralelepípedo com esses 4 pontos, né, a gente vai ter que vai ter que unir eles e traçar paralelos, né? Então, aqui fazendo isso, né, traçando aqui as paralelas, aí a gente chega aqui, ficou mais ou menos, né? Mas eu acho que, quer dizer, ficou bem torto, né? Tá, ele ficou compridão aqui, mas tudo bem. Então, sei lá, deixa eu pegar aqui os pontos, né? Suponho aqui A, B, C e D. Então, aqui, sei lá, é A, aqui B, aqui C e aqui o D, por exemplo, né? Eu vou pontilhar aqui o que está por trás. Então, essa aresta está por trás, essa outra também, essa outra também. Tá. Todas as outras tá no nosso campo de visão, né? Essa face aqui é a mais próxima da gente. Essa face aqui é do fundo, né? Do paralelepípedo. Essas duas são as laterais, né? Aqui. Enfim. Não sei se todo mundo está conseguindo enxergar a ideia do desenho. Aí, aqui eu vou gerar vetores, né? Vou gerar aqui vetores, né? Do A para o C, do A para o B e do A para o D. Sei lá, vou chamar esse aqui de U, esse de V e esse aqui de W. Se eu fizer U vetorial V, eu vou encontrar a área desse plano, né? E o produto escalar dessa área, né, que é um vetor perpendicular a eles dois. O produto escalar desse vetor com esse é a projeção dele na direção do outro, quer dizer, então se eu projeto e faço o produto, vai dar a altura, né, que é uma projeção formando 90 graus,
e esse vetor, o tamanho dele é essa área, ou seja, vai ser uma área vezes uma altura, que de fato é o volume. Isso já foi comentado em aula, por isso que eu não estou comentando assim de uma maneira não tão criteriosa, mas trocando em miúdos, o volume entre o paralelepípedo gerado com os vetores UV e W, né, pelo desenho que eu estou fazendo, nada mais é do que pegar o vetorial V e fazer produto escalar com W. A nível de operacional, isso é o determinante. Eu acho que a gente já... Quer dizer, eu não lembro se eu fiz essa conta, mas se não, na próxima unidade é o que eu vou justificar, né? Por que essa conta dá o determinante? Agora eu não lembro se eu fiz isso, né? Se eu provei que o determinante dava o volume. Fiz não, né? Eu só fiz a... Não falei, deixa eu só ver aqui. Não, eu não falei de volume em relação às questões, mas aqui, deixa eu ver se tem aqui alguma coisa falando sobre isso. Eu falei aqui, né? O volume, essa é uma maneira, né? Produto misto tenho 3 elementos, onde 2 deles eu faço produto vetorial e o vetor resultante eu faço o produto escalar, né? Ou o contrário. Esse produto ele se resume ao determinante, que é o volume. Tá, então, só comentando bem rápido, né? Então, a ideia é assim, deixa eu só apagar aqui. Aqui é o ponto B, né? O produto vetorial de U com V vai dar um vetor perpendicular, né, a ambos, tanto a U quanto a V. Esse aqui é o vetorial V. O tamanho dele é essa área aqui. O tamanho desse vetor é essa área aqui, né, que eu estou pintando aqui em amarelo. Aí o produto escalar primitivo, né, no caso a origem do produto escalar, é eu pegar um vetor e projetar na direção de outro, né, projetando aqui, formando sempre 90 graus. Né, essa é a ideia. Aí ele é definido como o tamanho dessa sombra, né, vezes o tamanho desse vetor. Ora, mas esse tamanho aqui, que é o tamanho de W vezes o cosseno do ângulo entre eles, é a altura do meu paralelepípedo. E o tamanho desse vetor aqui é a área dessa base. Então, aqui eu tenho uma área de uma base vezes a altura. Né? Só repetindo, o tamanho desse vetor aqui é a área dessa base. O tamanho de W vezes o cosseno do ângulo entre eles é a minha altura, mas isso aqui nada mais é do que o vetorial V escala W. Quer dizer, isso aqui é um volume e é o produto vetorial. Quer dizer, desculpa, é o produto escalar, né, onde um vetor foi gerado pelo produto vetorial. Aí, a nível operacional, né, isso é um determinante. Isso é o que eu vou mostrar na próxima unidade, né, porque lá eu defino determinantes em qualquer ordem. Em particular, lá eu vou mostrar por que esse produto dá exatamente um único determinante. Ok, então, o vetor 1, a gente gera subtraindo C do A, o
o vetor V, a gente subtrai o B do A, e o vetor W, a gente subtrai o D do A. Ok, aí eu vou fazer aqui rapidamente, né? Deixa eu só ver. Subtraindo aqui dá 4, 8 e menos 3. Esse aqui dá 4, 8, menos 3. Subtraindo... Ah, não, eu subtraí esse. O B do A. Vou só trocar aqui. Dá no mesmo, tá? Aqui não importa a ordem. Então eu fiz o B, subtraí o B do A, né? Agora eu vou subtrair o C do A. Cadê o C do A? Menos 5, mais 1, mais 4. Então, menos 5, 1 e 4. E esse último vai ficar menos 7, 7 e 1. Aí quem vai ser o nosso volume? O nosso volume formado com os três vetores vai ser exatamente o determinante. Okay. Então, aqui a gente ignora a ideia do sinal, né? Porque o determinante ele é positivo definido. Quer dizer, desculpa, ele tem orientação positiva, né? Então, sei lá, se eu trocar a ordem, vai trocar de sinal. Mas o valor absoluto é o mesmo, né? Quer dizer, o volume. Então, eu acho que eu não preciso fazer mais, a não ser que vocês queiram. No caso, calcular o determinante. Ok. Aqui o determinante, né, eu vou usar uma maneira prática, né? É diferente porque aqui é o determinante comum. Esse determinante comum, o IJK, ele é um gerador de outro vetor, né? Por isso que tem o IJK. O I, ele me indica qual vai ser o número da coordenada X, o J, o da coordenada Y e o K da coordenada Z, né? Montando assim o ponto do R3. Aqui não, aqui é um número, né? O determinante comum é um número. Então, nesse caso aqui, aplica-se a regra de Sarri. Ah, tá, ok. Então, uma das maneiras de aplicar a regra de Sarri é a seguinte: eu vou pegar esses dois elementos da parte, no caso, inferior à esquerda e inferior à direita, repito eles aqui na parte superior, e os superiores, né, no caso os extremos, eu repito aqui na parte inferior. É uma maneira, é uma outra maneira de usar a regra de Sarri. Aí a gente traça as linhas, né? No caso, 3 linhas em cada sentido. E o cruzamento dessas linhas, a gente faz o produto dos respectivos elementos. Lembrando que esses três, né, que eu estou colocando aqui as setas, não tem mudança de sinal,
e o fato de não ter mudança de sinal é por causa dos seus cofatores respectivos, né? E nesse sentido, todo mundo troca de sinal quando faz o produto. Então, vamos fazer aqui as contas, né? Então, me ajudem. Aqui vai dar 32 vezes 7. (224). Aqui não tem troca de sinal, né? Então aqui fica negativo. Então, menos 224. Aqui dá 4, né? 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Aqui vai dar 28 vezes 5, né? Aqui vai ficar positivo porque tem menos e menos aqui, né? 140. Aqui vai ficar menos 40, mas nesse sentido troca-se o sinal. Então eu vou escrever assim. Alguns sinais de menos aqui, aqui dá menos 40, né? Esse produto é o que deu com os elementos, né? Esse sinal é do determinante, tá? Aqui vai dar 21 e aqui é 16 vezes 7, né? 112. Agora é só operar tudo isso, né? 40 menos 21 menos 112 e assim vai, né? Operar tudo isso, né? Obedecendo os seus respectivos sinais, né? Então, por exemplo, aqui fica positivo, com positivo soma, soma também com esse, né? E assim vai. Ok. Não sei. Aqui, pelo menos, o valor, né, não importa tanto assim, né, aqui. Tá, esse menos é questão de ordem. Se inverte as ordens, quer dizer, se eu troco uma linha por outra, troco o sinal. Lembrando que é volume, né? Então, na verdade, a gente considera só o valor absoluto. Inclusive, eu vou deixar o sinal, que é o sinal do determinante. Isso. Eu vou deixar o sinal porque foi do determinante. Mas o volume, ele quer o positivo. Então, eu vou só escrever aqui a resposta embaixo, né? O volume aqui, do paralelepípedo formado com esses três vetores, é 173. Tá? Ok, então essa é a ideia. É simples, assim, não tem muito bicho. Aí você pode, tem outra regra, né, que também é muito comum, que é pegar, repetir as duas colunas aqui, né, à direita da matriz. Se você traçar as linhas, vai dar no mesmo, né? Essa maneira que eu fiz, ou repetindo as colunas, não muda nada em relação à resposta, né? É invariante. Ok, então vamos agora à ideia da 14. Né? Eu quero achar a equação do plano que contém esse ponto e esse plano ele é perpendicular a esses dois planos. Então, vamos à ideia. Primeiro, vamos pegar aqui as equações, né, para fazer uma avaliação das posições do que a gente tem. Então, eu tenho
4, 7, 2, 3, deixa eu só anotar isso aqui. Vou chamar assim. 4, 7, 2, 3. Depois eu dou uma olhada aqui nos sinais. No caso, é negativo aqui no 2, né? E 3, 1, 1, 2, né? Os dois primeiros são negativos. Então, 3, 1, 1, 2. Aqui é negativo, aqui os dois primeiros também. Pronto. Tá aqui a equação dos dois planos. Só pegar o ponto conhecido, 3, 4 menos 2. Só uma observação, quando eu falo ponto, eu escrevo assim, as coordenadas junto a ele. Quando eu falo vetor, eu escrevo assim, né? Sei lá, igual a, por exemplo, a escrita é diferente. Também a gente visualiza o que é o que. Então, quando tem uma letra igual, a gente está associando o vetor. Quando é uma letra maiúscula e as coordenadas coladas a ela, é porque é ponto, tá? Mas enfim, só para, sei lá, deixar um pouco padronizado aqui, né? Mas esse padrão é um pouco comum, tá? Não é meu. Muito bem, então, primeiro, vamos analisar aqui os vetores normais, né? Então, N1, vetor normal do primeiro plano, tem coordenadas 4, 7, menos 2. E o vetor normal do segundo plano tem coordenadas menos 3, menos 1 e 1. Aí a pergunta, né? Tem como, multiplicando um desses vetores por um número, gerar o outro vetor? Já é um pouco óbvio aqui, né? É um pouco difícil, né, isso. Não tem. Então, significa que esses dois planos aqui, eles são concorrentes, né? Então, sei lá, eles possuem uma reta em comum. Então, eles configuram isso daqui, ó. Aí a gente quer um plano que seja perpendicular a eles, que passe por esse ponto. Aí vocês têm ideia que plano é esse que a gente pode tomar? Que no caso que ele quer. Muito bem. Fazendo analogia que isso aí são duas paredes, né? Tanto o Flávio quanto a Lorena, né, já mataram em relação a qual plano a gente deve tomar. No caso, esse aqui, piso ou teto, né? Ok, então esse plano tem um vetor normal, esse também tem um vetor normal. O que falta é a gente definir esse vetor normal aqui desse piso. Ou, aqui é piso de fato, né? O teto seria se eu botasse ele aqui. Tá, então, como é que eu defino esse vetor normal aqui? Esse aqui, se eu chamar esse de plano 1, aqui vai ser N1. Aqui plano 2, esse aqui vai ser N2, né? Esse aqui é o plano π, vou chamar assim, o ponto P. Vamos supor que está aqui e eu estou precisando de um vetor normal. Como é que eu encontro ele? Produto vetorial. Então, o meu vetor normal, isso. É mais ou menos, né?
ponto vetorial ele é mágico. Na verdade, todas essas questões são movidos a esses dois produtos, né? O produto escalar e vetorial é o que move aqui é o que, né, faz a engrenagem funcionar. Então, é assim que a gente vai determinar o vetor normal. Eu tenho aqui o ponto P, né? Para gerar o plano, eu pego um representante de todos esses pontos, que é o x, aí eu gero um vetor do P até o x, né? E eles serão sempre ortogonais a n. Isso significa que x menos p escalar n, isso aqui dá zero, né? No caso, esse vai ser meu plano P. Aí vamos só escrever aqui os elementos, né? X, XYZ, P tem as coordenadas 3, 4, menos 2. Escalar, meu vetor normal é o produto, né? Então, vou colocar aqui um pouco apertado. Eu ajeito já, tá? Eu vou escrever primeiro aqui. Deixa eu só organizar isso aqui, tá? Para ficar mais bonitinho. Isso aqui dando os... Eu apaguei o que eu não queria. Isso aqui dando zero. Tá. Todo mundo entendeu, né, a ideia da questão? Até aí? É, isso. Agora é batido, né? A gente já trabalhou essas ideias bem. Pergunto, é necessário eu continuar ou a partir daí já é suficiente para vocês? Não, né? Ok. Sim, não é necessário continuar. Ok. Tá. Ok. Pelas outras, né, tá tranquilo. Se eu tivesse começando os exercícios por ela, provavelmente eu ia, né, ter que trabalhar mais. Tranquilo. Vamos ver aqui, essa é as ideias da 14. Vamos às ideias da última questão. Isso. Exatamente. Deixa eu só ver aqui. É, praticamente, praticamente a mesma questão, né? Deixa eu só ver aqui. Só são outros planos. Ok. Bem observado. Tá, ainda 15. Eu quero a posição entre os três planos. Tá. Essa questão 15, ela é interessantíssima para a gente, porque
na próxima unidade, essa é uma opção de, pelo menos, visualizar o caminho da solução do nosso sistema. Então, pelo fato da gente ter visto primeiro a ideia dos vetores e ter visto esses objetos, né, do espaço linear, no caso retas e planos, e como eles se relacionam, inclusive como achar suas respectivas distâncias, quando a gente for estudar um sistema de equações, a gente não vai interpretar mais o sistema como sendo simplesmente de equações e achar suas soluções. Para a gente, a interpretação daquilo vai ser interseção de planos. Então, que é justamente isso, determinar a posição é determinar a interseção que existe entre eles. Então, a gente vai sentir muita facilidade, né? Pelo menos isso de experiência das turmas anteriores, eu tenho essa percepção por parte deles, que eles têm sentido uma facilidade muito grande na segunda unidade, dado que todos os objetos escritos lá, eles já sabem o que são, né? E já tem uma ideia da geometria que tem por trás. Ok, então vamos a executar aqui uma primeira vez o que a gente vai executar várias vezes na segunda unidade, porém usando outras ferramentas, né? Então aqui vamos à ideia. Então, vamos pegar aqui as equações. Então, 8, 4 menos 7, 2. Eu vou pegar só os valores, tá? Daqui a pouco eu completo tudo, né? 2, 1. 2, 1 menos 2 e 4. E menos 4, 2, 4, 3. Aqui está faltando, tem um Z aqui, tá? Ok. Então aqui é X, né? Aqui mais Y. Aqui C igual a esses respectivos valores. Eu quero saber a posição entre as três. A gente vai trabalhar 2 a 2 também, tá? Mas eu vou... Quer dizer, aqui dá para fazer uma discussão bem ampla, né? Não precisa estar amarrado aos três. Eu sei que a próxima unidade sempre será com todos os objetos que tiver após a chave, né? Que o sistema quer com todos eles. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, para saber posição entre planos, a primeira coisa que a gente faz é olhar os vetores normais. E a gente tenta verificar se há multiplicidades entre esses vetores normais. Então, é a primeira coisa que eu questiono a vocês, né? Vamos escrever aqui só os vetores normais. No caso aqui é 8, 4, menos 7. Outro é 2, 1, menos 2. E o outro é menos 4, 2 e 4. Pergunta: existe multiplicidade entre eles? Entre os vetores normais? Bom, entre esses dois, não tem, né? Dá
para notar o seguinte, existe uma relação só com essas primeiras coordenadas. Mas esse, se eu usar a mesma proporção, não chego nesse. Né? Exatamente. No caso, eu chegaria se aqui fosse menos 8. Então, N1 e N2 são, no caso, esses dois planos são concorrentes. Existe um plano, existe uma reta em comum, né, entre esses dois planos. Tá, olhando agora para esses dois, o que vocês me dizem, né? O N2 e N3? Também não tem por causa de um sinal, né? Exato, só por causa de um sinal. Deixa eu só ver se eu não copiei errado. Não, é isso mesmo. Então, sei lá, se aqui tivesse um sinal de menos, né, ou aqui, então não teria. Então, o que isso significa? Que esses três planos aqui, eles são, os três são concorrentes entre si, né? Ou seja, tem retas em comum, 2 a 2. E em relação à solução, né, já dando spoiler um pouco da segunda unidade, esses três planos podem ter esses comportamentos aqui que eu vou mostrar. Então, suponha que esse é um dos planos, esse seria o segundo, consequentemente esse aqui, sei lá, seria o terceiro. E isso significa que, né, já que é cada uma direção aqui, a gente só teria um ponto em comum em relação, né, a eles três, que é isso que a gente vai fazer na próxima unidade. Aqui, o nosso interesse não é esse, pelo menos até o momento. Então, essa é uma configuração possível. Outra configuração possível seria essa, né? Os planos terem 2 a 2, no caso, esse aqui seria, sei lá, chamando esse aqui de plano P1, esse aqui plano P2, esse aqui plano P3, né? 2 a 2 tem retas em comum, mas para os três simultaneamente não. Tá? Eu acho que ou outra configuração também possível seria essa daqui. Né? Ou seja, a interseção dos três é uma única reta. Eu não me lembro de nenhum outro caso. Mas no caso aqui, a resposta, né, da pergunta propriamente dito, né, aqui eu já estou falando de coisas da segunda unidade, né, que é olhando para os três simultaneamente. Mas normalmente eu vou pedir 2 a 2. Então a resposta aqui seria assim: eu vou fazer a avaliação do primeiro e segundo só, né, só para ficar o texto registrado, né, e se forem assistir no momento posterior, essa análise aqui não entrar numa possível resposta. Né? A resposta da pergunta seria a seguinte: analisando só os dois primeiros, considerando que o primeiro é π1 e o segundo π2, é simplesmente dizer o seguinte: π1 e π2 são concorrentes pois não existe K tal que o N1 seja igual a K vezes N2. E pronto. Né? Essa seria a resposta. Né? Dizer a posição é a gente dizer se os planos são concorrentes, se são coincidentes ou se são paralelos. Quando é que eu digo que eles são concorrentes? Quando
é exatamente o que eu escrevi lá, né? Para todo K, né, eles não têm multiplicidade. Ou outra maneira de dizer, eu não encontro K de tal maneira que eles sejam idênticos. Como é que eles seriam se fossem coincidentes, né? Eu ia encontrar um K de tal maneira que os vetores normais iam ser múltiplos e os termos independentes ia ter mesmo multiplicidade. Então, por exemplo, se esse cara aqui é duas vezes esse, os termos independentes teria que seguir a mesma ordem, né? Esse cara seria duas vezes esse também. E os paralelos têm coincidência aqui na multiplicidade dos vetores normais, porém, nos termos independentes, né, a multiplicidade é outra, né? Que aí é o que consagra o fato deles serem paralelos. Ok. É isso. Se você for fazer a posição do outro plano, a resposta é exatamente idêntica a essa, né? Porque a gente não consegue um número que um vetor se transforme no outro. Bom, gente, então é isso. Com isso, a gente encerra a discussão desse PDF. Tá? Eu vou encerrando por aqui, né? Eu sei que o nosso tempo está estourado. Né? Eu tinha intenção ainda de abrir para alguma pergunta ou, sei lá, ou algum comentário. De toda forma, vocês podem fazer os comentários à vontade no Telegram, tá? Caso tenha assim, ainda exista alguma dúvida, né, para vocês.